Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a live num lugar diferente, né? Eu estou aqui na minha sala e nós vamos fazer uma conversa bem informal, mas muito esclarecedora. Então, eu resolvi fazer de uma forma diferente do que eu faço sempre. Hoje não estou com a televisão aqui atrás, porque eu quero que seja uma conversa de amigos para que vocês entendam bem o que é que a gente tanto fala, tanto bate, tanto explica e acaba ficando confuso às vezes, né? Então, vamos compartilhar aí. A gente tem 5 minutinhos para compartilhar, já tem 2 pessoas na sala. Então, quem está aí, compartilha para a gente, tá bom? Eu vou compartilhar aqui também. O que foi, filho? A galinha vai apitar em menos de 5 minutos. Tá, o pai já chega. É que eu coloquei uma lasanha de berinjela no forno e o Ícaro veio avisar aqui que a galinha vai apitar. É porque Comprou um apitador em formato de galinha. Um apito, não é um apitador. Um apito e tem formato de galinha. É, que não faz é, som de uma é galinha. Um cronômetro. Um cronômetro. Dá licença que eu tô trabalhando, moço? E tem formato de galinha e faz som de galinha quando dá o tempo. Tá, então tchau. Então, quando eu tô lá no quarto, presa, eles não me atrapalham, né? Mas quando eu tô aqui, eles acham que eles podem vir em qualquer momento aqui conversar, falar. Daqui a pouco chega a Camila, que tá numa aula de matemática, porque ela está fazendo o Enem e ela estava precisando de umas aulas extras, aí ela foi fazer uma aula de matemática. Daqui a pouco ela vai chegar, no mínimo, vai chegar falando também, né? Eu acho que o verão finalmente chegou, gente. Está um calor muito bom aqui em Tijucas. E eu adoro. Ué? Será que eu caí? Tá dizendo que eu não posso. Não, eu não caí, eu tô aqui. Tá dizendo que eu não posso partilhar. Agora deu. Tá, não mexa, deixa aí. O pai já chega aí, vê. Desliga o forno, sabe desligar? Sei. Então desliga. Então, quando a gente trabalha em casa, tem disso, né? No meio, no meio da live, a criança quer que eu vá lá desligar o forno. Prontinho, então, gente. Já deu 5 minutos, vamos começar. A Sueli e a Gisele estão aí. E tem 2 comentários delas já. Falando boa noite e boa noite. Gente, só tem 2 pessoas na sala. Vamos compartilhar? O que é isso?
Tá certo que não foi anunciado, mas agora eu fiquei intimidada. Tá, então vamos lá. Hoje nosso assunto será sobre o que é o ortomolecular, sobre o tratamento ortomolecular, os suplementos sintéticos, qual a diferença disso para fitoterapia, para homeopatia, para florais, para os óleos essenciais, tá? Nós vamos diferenciar tudo, vamos explicar e vamos esclarecer alguns pontos que sempre a gente fala, mas acaba ficando dúvida aí no pensamento de alguns e acaba com isso afastando a pessoa de um tratamento muito eficaz, maravilhoso, que é a ortomolecular. Então, oi, Daniel. Daniel, compartilha aí pra gente, tá bom? A Sônia Barros. Oi, Sônia. Compartilha para nós. A Sueli. Gente, boa noite. Então, vamos ao assunto, né? Como eu disse para vocês, daqui a pouco vai chegar a Camila falando, César e tal, porque eles não sabem que eu estou fazendo a live, tá bom? Mas vai dar tudo certo. É bom que assim vocês participam um pouquinho da minha rotina também. Tem um barulhinho, vocês estão escutando um barulhinho de água, que tem uma pessoinha, que é a tartaruga, que ele não pode me ver, ele fica bem desesperado que ele quer que eu pegue ele, que ele gosta de caminhar um pouquinho. Vou mostrar para vocês até. Ali, ó. Tá vendo a pessoa no desespero ali, ó? É porque ele quer que eu pegue ele. Tá, então, começando. Ortomolecular. A palavra ortomolecular significa corrigindo moléculas, tá? Então, corrigir moléculas. Orto quer dizer corrigir e molecular vem de molécula. Então, quando você vê a definição da palavra ortomolecular, já a terapia ortomolecular começa a fazer sentido. Porque nós somos um quebra-cabeça de moléculas, né? Nós somos um holograma de substâncias. Então, nós somos compostos por muitas substâncias. Nós somos montadinhos, né? A natureza, Deus montou todas as nossas moléculas de forma a fazer o ser humano. Então, quando existe qualquer desequilíbrio dessas moléculas que formam o ser humano, é que acontece as doenças, acontece os problemas físicos, emocionais, tudo é gerado, tudo que é distúrbio é gerado pelo desequilíbrio das substâncias que constituem o nosso corpo, entenderam? A medicina alopática, ela coloca no organismo do paciente substâncias que são estranhas à constituição do ser humano. Então, vamos por exemplo, vamos falar de um antibiótico, tá? A amoxicilina. A amoxicilina, Não, a amoxicilina não é um bom exemplo, não, porque a amoxicilina é feita de um fungo, né? Então, ela não é um bom exemplo. Deixa eu ver. Alanopril, o remédio para a pressão. Então, é um remédio químico que tem substâncias que são estranhas ao nosso organismo. É assim que a medicina alopática vai tratar uma hipertensão. Como que a ortomolecular vai tratar uma hipertensão? Colocando as substâncias que estão em desequilíbrio. Então, o que pode causar a hipertensão? O terapeuta, o médico que trabalha com ortomolecular, ele vai investigar quais são as substâncias que estão em falta ou sobrando no organismo e vai fazer um equilíbrio dessas moléculas. Por exemplo, vamos supor que a pessoa consome muito sal. Então, a ortomolecular vai reduzir esse sal ruim. Vai colocar um sal bom lá, o sal grosso churrasco de pobre, que é o melhor que tem. Se está faltando vitamina D3, a falta de vitamina D3 faz com que a pressão arterial fique elevada. Então, a ortomolecular vai suplementar com a vitamina D3 para que a pressão arterial se estabilize. Não, o paciente está com falta de magnésio. Então, dá o magnésio
e a pressão vai ser estabilizada, tá? Então, a ortomolecular, ela trata assim, equilibrando as moléculas do organismo. Então, isso é suplementação. Vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, hormônios, tudo isso é parte da ortomolecular, tá, gente? Então, a ortomolecular, ela pensa da seguinte forma. Deixa eu colocar um exemplo para vocês. Você tem um carro antigo, lá um carro lá da década de 40. Não sei agora que carro falar, mas um carro da década de 40. E você vai mandar esse carro para fazer uma restauração, vai restaurar o carro. Se você colocar peças originais, ele vai ter um valor muito bom. Se você começar a colocar peças que não são originais, adaptar, pegar de um outro carro, de um carro mais moderno, e colocando nesse carro lá da década de 40 que você está restaurando, o valor dele vai caindo. Então, quanto mais original, melhor. Então, a ortomolecular, ela faz uma restauração do organismo, do carro que é você, com peças originais, tá? Se eu usar os medicamentos alopáticos, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar colocando no organismo peças que não são originais daquele carro. E isso vai fazer com que haja uma desvalorização do carro, entenderam? Então, o carro já não vai ficar assim tão bom quanto ele seria com as suas peças originais. Então, a ortomolecular, ela trabalha dessa forma, repondo ou retirando o que está em desequilíbrio do organismo. Ah, eu vou restaurar o carro. Eu posso tirar o ferrugem? Sim. Isso não vai desvalorizar o carro, isso vai fazer com que o carro acabe valendo mais. Então, eu posso usar alguma coisa para desoxidar o organismo? Vamos usar bem esse exemplo mesmo. Sim, eu vou estar restaurando o equilíbrio das moléculas do organismo. Estava oxidado, não era para estar, houve um envelhecimento precoce, vamos restaurar, vamos resolver isso, tá? Então, é assim que trabalha a ortomolecular. Aí vem a grande pergunta. Jô, mas eu ouço falar sobre síntese, sobre suplementos sintéticos. Meu Deus, sintético! Olha, essa palavra é forte e ela é muito mal interpretada, tá? Então, o que é sintético? Quando você pega um tecido sintético, é um tecido que foi feito em laboratório, depois ele foi reproduzido e ele não é natural. Tá? Mas nós não estamos falando de tecido, nós estamos falando de suplementos. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem bem. Não sei se eu vou lembrar, tá? Essa molécula, porque deixa eu ver, melatonina. Melatonina, acho que eu lembro. Então, a melatonina é o hormônio que é responsável pelo nosso ciclo de noite e dia, né? A hora que a gente tem que estar dormindo, a hora que a gente tem que estar acordado, a hora que o sistema imunológico tem que produzir, tudo isso é regulado pelo hormônio que chama melatonina, tá? Então, qual é a composição da molécula de melatonina que nosso cérebro produz? Nosso cérebro não é uma glândula que tem na cabeça, né? Não vamos trocar as bolas aqui. Tá, então, do que é formado essa melatonina? Então, os cientistas foram lá no laboratório, analisaram uma molécula de melatonina, que era um hormôniozinho que foi retirado lá de um ser humano, ou de um ratinho, ou não sei, né? Como eles chegaram a essa descoberta. Mas eles descobriram que a melatonina tem 13 moléculas de carbono, 16 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de nitrogênio e 2 de oxigênio, se não me engano, tá? Se eu estiver errada, vocês relevam isso, mas é mais ou menos isso. Então, eles descobriram que a melatonina era formada disso. E o que eles fizeram? Eles pegaram, então,
carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E colocaram junto, misturaram isso lá em um tubo de ensaio. Colocaram, então, as 3 moléculas de carbono, as 16 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de nitrogênio e 2 de oxigênio e montaram, assim, uma molécula de melatonina. O que eles fizeram? Eles fizeram uma síntese. Eles sintetizaram a melatonina. E aí, depois que eles sintetizaram a melatonina, eles como reproduziram daí elas várias vezes, até chegar a uma capsulazinha de 5 ou 10 ou 15 miligramas ou microgramas, que nem no caso do Ícaros, que toma 800 microgramas de melatonina, que vai repor, vai fazer uma suplementação para aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir, têm baixa produção de melatonina e não conseguem relaxar, a pessoa que precisa que o sistema imunológico seja melhorado, que trabalhe melhor à noite, o seu sistema imunológico. Então, tudo isso foi colocado dentro da cápsula, a pessoa toma uma melatonina sintetizada, tá? Então, é uma síntese, ela foi feita em laboratório, mas ela é idêntica à melatonina que é produzida na nossa glândula. Entenderam? Ficou claro isso? Porque isso daí, ó, gente, eu já recebi essa pergunta de médicos, eu já recebi essa pergunta de terapeutas. O que é um suplemento sintetizado? Tá? Então, nos cursos, eu recebi esse tipo de pergunta. Então, se você não é da área, é uma coisa assim muito comum que você não entenda o que é uma síntese. Tá? Então, isso é síntese. Por exemplo, por que a gente fala assim? A síntese do Dr. Gilberto, a síntese Lutzer, a síntese do Carlos, a síntese, entendeu? Do Naiper. Por quê? Porque são formas diferentes que eles colocam as substâncias que formam a molécula de fosfoetalonamina. Entenderam? Então, por isso que a gente fala síntese. Então, é o jeito que prepara. Por exemplo, se eu tenho uma receita de bolo de chocolate, eu faço a minha receita e o meu bolo de chocolate fica de determinada forma. A Gisele vai fazer um bolo de chocolate. Ela faz a mesma receita, mas eu coloquei os ovos antes. Ela coloca o óleo antes, o azeite, o chocolate, entenderam? Ela coloca numa ordem diferente, ela usa uma forma diferente, ela usa uma pitadinha de sal a mais. Sal no bolo de chocolate porque eu queria que fosse uma pouquinho coisa, tá? Então, o meu bolo vai ficar de um jeito e o bolo da Gisele vai ficar de outro. Porque nós fizemos de forma diferente, mas nós colocamos as mesmas substâncias, senão não seria um bolo de chocolate, tá? Então, foi colocado em ordem diferente, em forma diferente, em fogo diferente, em temperatura diferente. Tudo isso daí dá alteração. Entenderam? Então, isso é síntese. Acho que ficou bem claro, né? Então, qual a diferença entre homeopatia, florais, óleos essenciais e suplemento? Toda a diferença do mundo, gente. São coisas completamente diferentes. E tem pessoas que não sabem essa diferença. Então, acabam achando que estão usando um suplemento, né? E estão usando um fitoterápico. Ou pensam que estão usando um homeopático e estão usando um floral. Tá? Então, são coisas bem distintas, tá? Tá, então eu vou falar para vocês o que é um homeopático, tá? Então, a homeopatia é o similar tratando o similar. O que é similar? Similar é uma coisa muito parecida ou até igual, tá? Então, como que isso se dá? Então, vamos supor que eu vou tratar cândida, né? Candidíase, uma inflamação por fungo. Então, eu posso usar
um outro determinado fungo, ou até o mesmo fungo que é da Cândida, modificado e dinamizado, muito inferior, muito menor, muito menos, tá? Então, deixa eu usar, assim, um outro exemplo. Deixa eu ver. A pessoa, ela está intoxicada por chumbo. E aí, eu não faço isso, tá? É só uma suposição para vocês entenderem o que é similar. Eu daria chumbo de uma forma dinamizada muito pequena. Isso são, assim, divididos em 1.000, 10.000, 100.000, que são os CHs, os DHs, tá? E a dinamização. Então, vamos supor lá, calcária carbônica, né? É uma pedra, né? E essa pedra, dinamizada, diminuída, não é nanotecnologia, né, gente, tá? É diminuição em quantidade mesmo. Até que ela fique uma proporção muito pequenininha. E aí eu vou tratar, por exemplo, que eu posso tratar com calcária carbônica, osteoporose, que é uma falta de mineral de cálcio nos ossos, tá? Então, a desminerar, eu não vou conseguir falar. Ah, mas é isso aí mesmo. Que feio, né, gente? Tá, então, o homeopático, ele é uma dose diminuta, uma dose muito pequena, e é o similar para tratar o similar, tá? Então, por exemplo, eu vou tratar um vício de álcool, eu posso usar álcool, tá? Como que isso funciona? Quando você usa um outro tipo um alopático ou um fitoterápico, é como se você fosse parar um trem que está vindo um trem numa direção, outro trem na outra direção, e você vai parar, eles vão bater um de frente para o outro e vai parar. Vai dar um estrago daquele, mas vai parar. A homeopatia é como se fosse um carro, um trem correndo do lado do outro, e aí o trem encosta e vai freando, e aí para o outro, que é a doença, tá? Então, isso daí é um exemplo bem, bem legal para homeopático. Por isso que os homeopáticos mais tradicionais, eles demoram mais para fazer efeito, porque eles têm que encostar na doença e ir freando a doença para poder combater, tá? Por exemplo, o Green Sap, né? O Green Sap, que é um fitoterápico homeopático. Então, além dele ser feito de ervas, ele é uma proporção muito pequenininha, muito dinamizada, tá? Por isso que tem farmacêutico que pensa que sabe fazer Green Sap, tem raizeiro que pensa que sabe fazer Green Sap, e não é bem assim, gente, tá? Então, o Green Sap, ele tem uma dinamização, ele é um homeopático, ele tem uma dinamização. Então, não é de fazer no fundo do quintal, não. Não é só pegar a fórmula ali na internet e fazer, porque não é bem assim. Então, gente, a homeopatia, ela é muito reconhecida em países da Europa, como Portugal, por exemplo. Em Portugal, a maioria dos médicos, antes de tratar com qualquer alopático, eles tratam primeiro com a homeopatia, principalmente os pediatras. E tem resultados maravilhosos, gente. E eu fiz um curso de homeopatia, eu fiz 1 ano de curso de homeopatia, inclusive, se vocês separarem lá no meu carimbo das receitas, eu tenho licença como homeopata, então o meu carimbo está lá como homeopata. E então a homeopatia, ela pode tratar tudo, mas ela tem o seu tempo de ação. Então, por exemplo, você vai tratar uma febre com homeopatia, vai ser rápido. Então, vai ser quase o mesmo tempo que você trata com uma dipirona, por exemplo. Mas, quando por exemplo, uma alergia respiratória, então vai todo um tempo. Também tem homeopatas que são mais tradicionais, que dão aquelas homeopatias de hora em hora, Jesus, Maria e José, né? Ele ainda manda a criança para a escola e o coitado do professor tem que ficar dando lá de hora em hora
o remedinho, as gotinhas. Eu sou mais prática. Quando eu vou trabalhar com homeopatia, eu trabalho que seja 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, dou uma dinamização diferente, trabalho com compostos, fórmulas, né? Para a pessoa não ficar o dia inteiro tendo que tomar de hora em hora, porque aquilo ninguém merece, não funciona, a pessoa não acaba desistindo. Principalmente quando tem que tomar durante a noite também. Então, isso é a homeopatia, tá? A homeopatia, ela trabalha. Ó, se a suplementação da ortomolecular, suplementação de vitaminas, minerais, sais minerais, enzimas, coenzimas, hormônios, é um quebra-cabeça de substância, como se fosse um holograma de substâncias. Então, tudo isso é o quê? Biologia, tá? Então, a ortomolecular, ela está muito ligada à biologia. Então, são substâncias que têm, lógico, a sua energia, a sua vibração, mas são mais da parte biológica mesmo, tá? Já a homeopatia, ela é mais da área de física, porque ela vai trabalhar a energia e a vibração daquele elemento e mais a sua ação medicamentosa. Então, não é só energia e vibração, tem a ação medicamentosa também. Então, se você fizer uma análise num remédio homeopático, ele tá lá a substância. Por exemplo, se ele falar que tem lá vou usar o calcária carbônica de novo, não sei por que tá isso na minha cabeça. Se você for fazer análise de uma calcária carbônica 30CH, vai ter lá naquela substância, naquele vidrinho, calcária carbônica, tá? Vai estar lá. É a ação medicamentosa da substância, a substância está lá. Mas também tem a vibração e a energia daquele medicamento. Tá? Daquela substância. Homeopatia é medicamento. Então, suplementação é suplementação, fitoterápico pode ser chamado de remédio, mas não de medicamento. Mas a homeopatia, sim, medicamento homeopático, tá? Então, a energia mais a vibração mais a ação medicamentosa forma o homeopático, que trabalha de forma similar e dinamizada, entenderam? Tá, e os florais? Os florais, eles são só a energia e a vibração da planta. Então, como é feito um floral? É pego lá uma base, né? Então, vamos supor que seja brand, né? Um álcool, lactose ou vinagre de maçã. Pode ser várias substâncias para fazer uma tintura mãe de floral, tá? Então, a pessoa vai pegar lá o terapeuta, o químico, a pessoa que vai fazer o floral. Ela vai pegar aquilo ali, aquele álcool de cereal, sei lá o que ela vai querer usar. E ela vai lá no meio da plantação e ela coloca lá aquela garrafinha, que eu não sei como é que coloca lá, né? Se é um caldeirão de bruxa, né? Ou se é um tubo de ensaio. Mas coloca lá no meio das plantas e as plantas vão passar a energia e a vibração delas para aquela substância, tá? Então, se você pegar um floral e fizer uma análise química nela, não vai ter um floral de hortênsia, vamos supor. Tá? Então, o floral de hortênsia, você vai fazer uma análise do floral de hortênsia? Não tem as substâncias que tem na hortênsia lá, porque foi pego só a vibração da planta e a energia da planta. Isso quando se falava alguns anos atrás, gente, pensava que a gente era maluco. Hoje, devido à física quântica, graças a Deus, amém, Jesus, né? Graças a Deus que os cientistas estão divulgando tanto a física quântica, quando a gente fala de energia, de vibração, as pessoas já não acham mais um absurdo, né? É inegável que existe a vibração e que existe a energia. Desde lá de Einstein, né? E hoje a gente tem muito mais isso aceito
pela comunidade científica, pelas pessoas, pelos leigos. Eu tenho uma paciente que é evangélica, é uma senhorinha, e ela usa floral o tempo todo para um monte de coisa, porque ela acredita muito em florais. E ela sabe que florais são a vibração e a energia da planta, tá? Não tem a substância. Então, recapitulando, né? A ortomolecular são substâncias biológicas, química, tá? Tem energia? Tem, porque tudo tem energia. Tudo no planeta, tudo no cosmos é energia. Mas existe lá a substância. O homeopático, ele tem a energia, a vibração e a substância. O floral só tem a vibração e a energia. Funciona, Jô? Opa, funciona assim, né? Porque tudo é energia. A vida é energia. Os óleos essenciais. E óleos essenciais eu não entendo muito, sabe? Mas são óleos, são a substância, o óleo mesmo, que é retirado da planta. Vamos supor, eu uso aqui o óleo essencial de limão, tá? Então, o que é o óleo essencial do limão? É o óleo mesmo. É o óleo essencial que dá a vitalidade da planta. Então, a força da planta, o poder de regeneração, de reprodução, de construção, de força, de fazer o fruto, de colocar todas essas vitaminas, minerais, tudo no fruto, é o óleo essencial que trabalha isso, tá? O cheirinho da planta também vem do óleo essencial. O óleo essencial pode ser... Tô sem minha água hoje. O óleo essencial pode ser tanto via oral, né? Quanto ele coloca lá no difusor e sai o cheirinho e aquilo vai trabalhando as vias aéreas, trazendo calma. Eu sou mais do prático, né? Do vamos lá e pronto. Então, eu uso o óleo essencial, vou fazer propaganda de graça aqui do Terra, e de limão, e eu sinto que a minha força, a minha energia melhora muito. Se o limão é tão maravilhoso, o óleo essencial, né, tem que ter a certa força. Então, o óleo essencial que a gente tem por aí à disposição também é sintetizado, tá, gente? Então, não se matou 1 milhão de árvores de eucalipto para tirar o óleo essencial para a gente. O que chegou aqui? Ela estava escutando. Ela chegou e ela não fez bagunça. Ela chegou bem quietinha e ela tá com uma cara de morta, coitada, então eu nem vou mostrar ela hoje para vocês, tá? Ela tá estudando muito, mas ela foi bem, sabe? Ela tá no 2º ano ainda e ela foi bem nas respostas do Enem da primeira fase e agora ela tá estudando que nem uma doida que tá até com olheira, coitada. Mas, né, quem quer precisa pagar o preço, né? E como a mamãe aqui é chata pra caramba, então ela está estudando um monte para esse Enem. Ela vai fazer biomedicina. Pode ser que mude de ideia ainda, porque ela está no 2º ano, né? Mas por enquanto é o que ela quer. É bom que é mais uma pessoa para a nossa área, para ajudar, para somar. Então tá. Então, o óleo essencial é a vitalidade da planta e também é sintetizado. Eu estou vendo com uma menina que eu fui no encontro de terapeutas em Joinville, acho que foi em agosto, não lembro certo. Mas foi uma menina lá dar uma palestra sobre óleos essenciais e a menina é ninja. Ela é maravilhosa em falar sobre óleos essenciais. Então, eu até convidei, hoje passei uma mensagem para ela, perguntei se ela quer fazer uma live com a gente, dar uma entrevista, alguma coisa assim. Ela ainda não respondeu, mas eu acredito que a gente vai conseguir. E eu acho que é um assunto bem interessante. Óleos essenciais é uma coisa muito boa, principalmente para aqueles pacientes que estão em estado bem grave, porque ele traz a vitalidade, né? Então, ajuda bastante. Tá, agora eu vou ver as perguntinhas. Vamos ver. A Isa, oi Isa. A Isa, faz tempo que a Isa não aparecia ainda, não, Isa?
A Isa, só porque tá bonitona, agora turbinada, né? A Isa fez reconstrução das mamas, agora tá lindona, né? Maria Aparecida, o Pedro, boa noite. A Karen, oi, Karen Lopes. A Neuza, oi, Neuza, Neuza Poleto. Ana Maria de Araújo. Tereza Cristina, boa noite a todos, boa noite, Tereza. A Sandra Helena, a Márcia. A Gisele dizendo que eu tô linda. Obrigada! Né? Os meus cabelos novos foi a Juliana Barros que fez. Eu não vou ficar fazendo propaganda da Juliana, não, porque a Juliana não tá mais assistindo as lives. Então, não vou ficar falando dela mais, não. O Edson, boa noite. Edson, a Rosana, Mariluz. A Tereza agradecendo pelas informações. Obrigada, Tereza, pelo reconhecimento, né? Às vezes a gente deixei a lasanha no forno para vir fazer a live, né? Então, é bom a gente ter o reconhecimento. A Matilde, o meu contato tá ali. Ó, alguém ali, acho que foi a Gisele, alguém que está usando o avatar da associação, escreveu ali para me ajudar. Desmineralização. Desmineralização. Ó, consegui agora? Penso que... Tá. Podemos confiar em farmácias de manipulação? Então, não. Tem farmácias de manipulação maravilhosas, tá? Eu tenho algumas para indicar que são muito boas, são as que nós trabalhamos, que nós indicamos. A Andressa, da Flora Farma, de Joinville, é assim, minha amiga do coração, e ela me conquistou, não foi somente porque ela é uma pessoa muito querida e simpática, foi por causa da competência do trabalho dela. Tem a Cris, em Frederico Westphalen, que também é uma farmácia muito boa, muito confiável, que faz... Essas duas farmácias, elas fazem o trabalho com dedicação, com amor, competência e com a matéria-prima boa. Tá? Por quê? O que acontece? A ganância de algumas farmácias faz com que use matéria-prima que não são de boa qualidade, tá? E assim, não é porque outro dia eu estava conversando com a Márcia fazendo e ela falou assim: Jo, eu perguntei de onde que vinha a matéria-prima e o cara disse que vem da China. Falei, Márcia, nós não estamos falando de um eletrônico, nós estamos falando de suplementação. A China, ela tem matéria-prima boa, sim. Então, às vezes é da China e é bom. O que pode acontecer na hora da manipulação? A manipulação pode ser feita de forma errada. Então, na hora de colocar ali a suplementação, fazer, principalmente quando é composto, ou farmacêutico, não dominar bem ali as coisas e colocar dosagens diferentes, dosagens ruins. Pode o farmacêutico mudar. Isso aconteceu, tá? Comigo eu achei muito, muito chato. Eu pedi uma determinada dosagem, ele não colocou a dosagem que estava na minha receita e ele ainda teve a cara de pau de colocar no rótulo que a dosagem não era aquela. E daí ele justificou para o cliente dizendo que aquela dosagem não era usual, né? Então, tem isso também. Tem uns farmacêuticos que eles não querem fazer as altas dosagens diferentes de alguma coisa. E, então, qual que é a farmácia de manipulação boa? Aquela que você conhece, que alguém conhece, que tem uma boa indicação, tá? Então, tem sim farmácia que manipula de forma errada e de forma gananciosa. Por exemplo, né? Você pede lá, vou colocar uma coisa cara. Colágeno tipo 2. Então, o colágeno tipo 2 é caro. E acabou a matéria-prima dele. Acabou, ele não tem mais colágeno tipo 2 para colocar na cápsula. E ele precisa pagar as contas e ele não é muito honesto. Então, ele pega lá e coloca um outro tipo de colágeno, por exemplo, dentro da cápsula. Ou coloca lá um talco de medicamento,
algum veículo, alguma coisa, e a pessoa usa lá por 6 meses, 8 meses, um ano, não faz efeito nenhum, tá? Um jeito legal de você testar a sua farmácia é com a vitamina D3. Então, a vitamina D3, ela sobe rapidinho. Então, você toma faz o hidroxi 25, exame de vitamina D3. Toma um mês e refaz o exame. Se não subiu, é porque estava errado, tá? Então, esse é um jeito. Um jeito bem seguro também, gente, é você comprar todos os seus suplementos com os consultores da NutriHair, ou com o César, ou com o Eduardo, tá? Então, que daí a gente fiscaliza, a gente testa tudo antes, tá? Então, quando é pego com um desses consultores, que a gente indica é porque a gente já testou, a gente já viu que é bom, que funciona mesmo, sabe? Então, às vezes é mais fácil, é mais seguro você comprar mesmo lá. Ah, não, mas a NutriHair vem de São Paulo, eu moro em Goiás, né? Então, eu prefiro ir nessa farmácia aqui do lado. Mas e se a farmácia aqui do lado for falsification, tá? Então, é melhor você comprar com segurança, né? Até uns anos atrás, a gente tinha que comprar para ter certeza absoluta do negócio, a gente tinha que comprar de fora do Brasil, né? Então, às vezes é bem discutível, tá? Você tem que confiar mesmo. Oi, Malu! A Malu, eu tô gostando da Malu, que a Malu tá começando a participar de todas as minhas lives, né? A Malu é uma gracinha, eu adoro a Malu. A Aldina dizendo boa noite, boa noite. A Rosimeire, oi, Rô! Ah, ontem a Rô me sacaneou, não estava aqui não, né? Daí hoje ela estava aqui. E daí eu falando de ortomolecular, a mulher biomédica, né? Tá se formando já em biomedicina e ela nem me corrigiu em nada ali. Então acho que eu não falei nada que não fosse real, correto e certinho, né, Rô? Então tá. Olha lá, a Tereza dizendo que ela usa lavanda. Lavanda, você usa floral ou você usa o óleo essencial de lavanda? Se você usa o floral, eu sugiro que você experimente o óleo essencial e se for vice-versa também. Você vai gostar muito. Tem muitas propriedades, calmante, muito gostoso, né? Obrigada. Todo mundo elogiando meu cabelo. E que bom. A Suzana dizendo que gosta muito dos meus vídeos. Obrigada, Silvana. A Silvana não, a Suzana. Eita, Suzana Baldim. Então, Suzana, esteja sempre com a gente então, tá? Compartilhe e indique. Jô, por favor, a Gisele. Jô, por favor, explique para as pessoas por que elas não podem praticar fundamentos da terapia ortomolecular, como, por exemplo, detox, suplementação, sem acompanhamento do profissional competente. É mesmo, eu ia esquecer disso. Então, gente, até a água em excesso ou tomada da forma errada faz mal, tá? Então, essa história de suplemento não tem contraindicação é mentira. E você pode se intoxicar com algum suplemento. Você pode se intoxicar com esses suplementos de farmácia que vende prontinho, tá? Então, você vai lá, por exemplo, e compra cromo, picolinato de cromo, 25 microgramas. Ah, perfeito, é essa dosagem mesmo. Mas aí você começa a tomar e você já está comendo alguma coisa que tenha bastante cromo. E aí você acaba se intoxicando. Você não tem aquela necessidade de cromo. E acaba exagerando. Ou você faz suplementação com alguma coisa que tenha concorrência, por exemplo. Você não tem necessidade de tomar cálcio. Aí, como dá lá na televisão, você tem que tomar a partir dos 40, você tem que tomar, ou a menina mocinha lá, você tem que tomar, minha coluna, né? Então, já tem que tomar o cálcio, né? A propaganda que todo mundo já viu, né? E aí, esse cálcio, ele vai concorrer com ferro.
porque a pessoa não está com necessidade de cálcio, não precisa fazer suplementação de cálcio. Na verdade, pouquíssimas pessoas precisam fazer suplementação de cálcio. E aí o cálcio concorre com o ferro. Elimina o ferro e vai dar anemia. Tá? Então, por quê? Porque você ouviu uma propaganda na televisão e você achou que você, sim, precisava tomar cálcio, mesmo você estando lá com 30 anos. Então, tudo precisa. A ortomolecular, a suplementação, precisa ser individualizada, não é para a massa geral. Tá? Então, por exemplo, de acordo com a tua deficiência ou necessidade de determinada vitamina que vai ser suplementada. Por exemplo, tem vitaminas que elas vão se depositando. E a pessoa vai tomando, não tem noção disso e acaba se intoxicando. É como no caso do zinco, por exemplo, né? Quem tem câncer, não. Quem tem câncer precisa de um monte de zinco mesmo, 50, 60 miligramas por dia. Mas a pessoa não tem nada, ela quer aumentar a libido, né? E aí ela começa a tomar zinco para aumentar a libido. Aumenta mesmo, viu? Só que o zinco, ele é pesado e ele começa a se depositar no rim. E ela começa com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e ela não entende, porque ela não é profissional. E ela nem passa pela cabeça dela que pode ser o zinco. E ela acaba prejudicando o rim, porque tomou, porque viu uma propaganda, viu na internet, um amigo tomou e se deu bem. Então, a ortomolecular precisa tomar muito cuidado, porque cada caso é um caso. Tá? E tem as interações também com outros medicamentos, com fitoterápicos. Por exemplo, o azudimetileno, né? O azudimetileno, ele não entra na parte de ortomolecular. Ele entra na parte de suplementação, mas não da ortomolecular, porque o azudimetileno é um corante. Né? É um corante feito de uma planta, então ele é fitoterápico, se fosse classificar ele. O azudimetileno, ele não pode ser tomado por quem usa antidepressivos injetáveis. Injetáveis, tá, gente? Meus pacientes não precisam entrar em pânico. Quem não pode usar é quem usa injetável, tá? Então, usa o antidepressivo injetável, não pode usar o azudimetileno. Tá? Então a pessoa não sabe disso e ela acaba se prejudicando, acaba tendo um problema bem sério, porque misturou essas interações. Outra coisa, o SAMe, né? O SAMe é um antidepressivo que trabalha no fígado, nós produzimos SAMe no fígado, então ele é da ortomolecular, é uma substância sintetizada, né? E as pessoas usam para depressão, para ansiedade, para problemas no fígado. Eu, às vezes, indico até para quem tem câncer no fígado, para fortalecer o órgão. E não pode usar SAMe quem sofre de bipolaridade. Você sabia disso? Então, a maioria das pessoas que pegam o SAMe na internet, coloca lá, antidepressivo natural. Aí aparece um monte de coisa, aparece SAMe. Aí ela vai estudar o SAMe, ela vê que o SAMe é fantástico e ela começa a tomar. Qual que era o problema dela? Ela era bipolar. Isso vai piorar muito o quadro dela. Entenderam? Então, tem casos específicos. Então, tem que ter um profissional. Mas, Jô, é muito caro. Caro é Coca-Cola, gente. Caro é cigarro. Que você vai usando todo dia e detona com a tua saúde e detona com a tua vida, tá? Existem profissionais que cobram caro? Sim, existe, tá? Tem colegas que cobram 600, 700 reais uma consulta, né? Eu não sei quanto que o povo aí do grupo está cobrando, mas eu acredito que está mais ou menos todo mundo na mesma faixa de 200 reais a consulta. Eu, particularmente, como eu tenho uma dívida com o cosmos, eu tenho uma dívida com Deus, né? Porque eu sarei de um câncer há 10 anos. Então, por ter essa dívida, eu atendo algumas pessoas sem cobrar, não por videochamada. Videochamada me requer muito tempo, então aí eu tenho que cobrar. Então, videochamada, 200 reais, consulta no consultório, 200 reais, e se a pessoa precisar só que eu monte um protocolo, eu não cobro, a pessoa deposita
é quanto ela quiser para que eu possa continuar ajudando as outras pessoas. Então, eu posso te pagar R$ 20, Jô, tudo bem? Tudo bem. Eu posso te pagar 50, tudo bem? Tudo bem. Jô, na verdade, eu tenho boa condição de vida e eu não queria fazer a chamada de vídeo, mas foi muito legal, muito bom, obrigado. E eu vou depositar para você R$ 600. Maravilhoso também, né? Aconteceu já isso várias vezes e eu fiquei muito feliz. Então, gente, nós estamos aqui oferecendo ajuda para que você possa ter a oportunidade de um bom tratamento, um tratamento eficaz, e você não precisa fazer um empréstimo bancário nem vender sua casa e seu carro para fazer um tratamento com a ortomolecular. E a suplementação é cara. Tem suplementação cara e tem suplementação barata. Tá? Então, tudo vai depender do quê? Do quadro. Claro que se você tem uma doença grave, uma doença, né? Vamos supor, um câncer mesmo, né? Ou a tua suplementação vai ser maior. Se a pessoa tem espinha, né? Acne, a suplementação dela vai ser bem menor. Então, tudo depende da patologia que te trouxe até mim e do teu estado clínico, teu estado geral, tá? Então, vamos supor que uma coisa que eu gosto muito de fazer, tratamento para engravidar, né? Então, se você vai fazer um tratamento para engravidar numa clínica especializada, tal, eles vão cobrar uma fortuna, porque eles partem do princípio de que se você vai ter um filho, se você quer engravidar, é porque você está em boas condições financeiras, né? Eu sei que quando você vai engravidar e você vai precisar daí comprar um monte de enxoval, bercinho, tal. Então, eu não vou cobrar uma fortuna de um casal que quer engravidar, entendeu? Então, dá para fazer um tratamento ortomolecular. E quais doenças a ortomolecular trata? Nenhuma. Ixi, como assim? Porque a ortomolecular, ela não trata doenças, ela trata indivíduos, ela trata pessoas, ela trata o ser, entenderam? Então, o que vai acontecer? A gente vai suplementar, a gente vai dar fitoterápicos, florais, homeopáticos, papapá, e o organismo reconstituído, reequilibrado, equilibrou as moléculas, lembra? Vai se autocurar, vai funcionar direitinho, vai ficar mais bonito, vai ficar mais saudável, entenderam? Então, é assim que funciona o tratamento naturopata. O tratamento naturopata não cura doença, ele não trata doença, ele trata indivíduos. E aí, o organismo reequilibrado, regenerado, vai se autocurar. Então, é assim que funciona a coisa, tá bom? Então, eu tenho dor no pé. Jô, você pode me ajudar? Eu posso sim te ajudar a se ajudar. Eu tenho câncer. Você pode me ajudar? Sim, eu posso te ajudar a se ajudar. Eu quero ter um bebê. Sim, eu posso te ajudar a se ajudarem. Né? Eu quero fazer um pré-natal para o meu nenê nascer esperto, inteligente e saudável. Você pode me ajudar? Sim, vamos tratar os indivíduos. Vamos tratar a mãe e o feto. Tá? Então, é assim que funciona. A ortomolecular, suplementação, fitoterápico, homeopatia, tudo que é ligado à naturopatia não trata doenças. Trata indivíduos, trata o reequilíbrio do organismo para que a autocura seja promovida. Entenderam? Tá, o que mais que tá faltando? Se a suplementação é cara, né? Depende. Continuando lá. Óleo essencial. Tá. É óleo essencial. Então, experimente o floral também. Você vai ver que é muito bom. A Rosemary me deu nota 10, graças a Deus, ufa, né? Que bom. A Isa falando, bom, às vezes mando manipular, é normal eles fazerem que a dosagem não cabe em uma só cápsula e dividirem mais cápsulas? Sim. Por exemplo,
E às vezes a mesma dosagem, porque vai depender da quantidade daquela substância que tem na matéria-prima. Porque a matéria-prima, às vezes, ela não vem assim só, vamos dizer, bromelina. A bromelina é uma enzima derivada do abacaxi sintetizada, tá? Que serve para tudo aquilo que a sua avó indicava o abacaxi, tá? Então, para o pulmão, para o estômago, para tudo, né? Que a vovó falava do abacaxi era por causa da bromelina. Então, às vezes a bromelina, ela vem assim, vamos dizer, a cada 100 gramas daquele produto, tem 80 gramas de bromelina e o resto é veículo, é outra coisa, tá? Que tá ali. Que eu não sou farmacêutica, então não sei me explicar bem. Então, às vezes cabe na cápsula 500 miligramas de bromelina e às vezes não vai caber, porque vai depender do que tinha ali junto com a bromelina, que pode ser várias substâncias que são os veículos, os conservantes, esse tipo de coisa, tá? Então, por isso que tem meses lá, você vai lá e pede uma fórmula, coube numa cápsula, no outro não cabe, tá? Então, porque depende, ele mudou ali, a matéria-prima não tá do jeito que tava, tá? Então, isso daí independe. Por isso que tem que ler sempre no potinho lá, tá? Às vezes vem escrito assim, 1 dose, 2 cápsulas. 1 dose, 3 cápsulas. Aí, infelizmente, tem que tomar as 3 cápsulas. Tem que prestar bem atenção nisso, porque às vezes acontece de não prestar atenção depois que está tomando uma dose menor. Há uma semana é que lê no potinho lá. Então, tem que sempre ler. E ler também, porque pode ter sido trocado, né? Então, tem que vir lá o teu nome e o nome do profissional que indicou no potinho, tá bom? O nome do profissional, às vezes, até vem outro, não tem problema nenhum. Mas o teu nome tem que estar lá. A Maria Lúcia, estava sentindo sua falta, dona Maria Lúcia. Chegou atrasada. Agora vai ficar de castigo. Tá, gente, então eu acho que eu respondi tudo. Tá. Então, é isso, gente. Vamos terminar, porque antes que o Facebook derrube, ontem ele não me derrubou. Eu tentei parar perto de dar 1 hora para não acontecer o pior. E hoje, de novo, para não cair, para ficar a live inteirinha, tá? Então, gente, eu não sei se a semana que vem eu vou conseguir fazer a live, porque eu vou estar viajando e vai estar bem tumultuado, porque daí eu preciso atender todo mundo antes. E aí, quarta-feira, eu já vou estar em trabalho, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, eu vou ficar lá em Iraí, né? Iraí, lugar maravilhoso, que é a segunda melhor água do mundo, a água alcalina, e são águas termais. E nós vamos ficar num hotel que é um spa. O curso vai ser nesse hotel maravilhoso que é o Hotel Balneário, né? E então, no domingo eu vou estar lá sofrendo. Na segunda-feira, na segunda-feira eu vou voltar para casa. E terça-feira, então, a gente começa tudo de novo. Então, a semana que vem eu não sei se eu vou ter tempo de fazer as lives, tá bom? Mas se é caso contrário, na outra semana a gente está aí. E a partir daí da outra semana, vocês vão ter que me aturar 2 vezes por semana, porque eu vou fazer 2 lives, porque eu trabalho na parte de psicanálise, agora eu estou fazendo um curso de constelação familiar, estou muito empolgada, e eu trabalho também com a parte de naturopatia, suplementação, fitoterapia, que é a parte de bioterapia e naturopatia. Então, eu quero trazer para vocês essas 2 partes. Então, eu vou trazer a Jo psicanalista e a Jo terapeuta ortomolecular, tá? Então, vai ser 2 lives por semana. É isso aí, gente. Obrigado. Espero que tenha sido esclarecedora essa nossa conversa, esse nosso bate-papo informal. E até a outra semana, tá bom? Beijão, obrigado. Boa noite. E eu vou comer lasanha agora. Lasanha de berinjela.